Fala, Investuber! Beleza? Meu nome é Tevo Soares e você tá no canal Investevo. Diz pra mim, você tá devorando tudo e todos no mercado ou acabou virando presa fácil para os grandes players? Seja sincero ou sincera, garotinho ou garotinha, não minta pra mim. É uma grande frustração quando a pessoa ingressa no mini índice com a expectativa de serei um tubarão e a realidade de, poxa vida, virei um peixinho e o pessoal tá me devorando aqui. Pois é, não fica fácil sobreviver muito tempo assim não. Antes da gente falar sobre isso, eu gostaria de agradecer cada um de vocês que vem curtindo, comentando e compartilhando o nosso conteúdo. Valeu demais, porque isso faz os vídeos irem cada vez mais longe e assim a gente aumenta cada vez mais também, então, a nossa quantidade de investubers aqui no canal. E agradeço também por cada um que já acessou o canal gratuito do Telegram, link na descrição no primeiro comentário fixado, onde a gente envia de segunda a sexta ali, quando tem pregão, obviamente, alertas em tempo real, com verdadeiras oportunidades. Então, expectativa e realidade, algo bem complicado. Então já tira essa ideia de querer ser o maior, o melhor, o bichão, o tubarão, porque não dá para ser isso no mercado. E obviamente tira da cabeça também que não precisa ser para sempre esse comportamento de peixinho, senão em algum momento você vai ser devorado e vai acabar tudo para você ali. Então como lidar com esses dois extremos, ou seja, não dá para eu ser um tubarão que vá movimentar o gráfico e não quero ser esse peixinho aí que só fica fugindo do mercado e não vira nada. Pois é, existe uma estrutura operacional justamente baseada nisso, ou seja, observar grandes players e tentar andar com eles. E aí que está o pulo do gato, ou pulo do tubarão, melhor dizendo, né? Para isso eu vou precisar rabiscar aqui na tela com vocês, fica muito mais fácil. E a gente segue com a explicação. Então eu tenho lido muitos comentários, fiquem à vontade para comentar, muitos viram episódios inclusive. Esse é um caso porque tem muita gente falando assim, Tevo, você trabalha com suporte ou resistência? Esse é o começo de tudo, identificar topo, fundo, suporte, resistência, etc. Mas a gente precisa de mais do que isso para operar. Então quando alguém fala assim, se bater 35 vezes ali e 8 ali, então na próxima é infalível. Não, não é assim, né? Sinto lhe dizer. Então, dados passados não garantem dados futuros. A minha visão é acompanhar grandes players ao vivo, momentum, ou seja, o fator momentum da entrada. Eu não quero saber o que aconteceu para trás, eu quero saber o que está acontecendo agora, porque eu preciso olhar para a direita do gráfico, não para a esquerda. Para a esquerda, a gente olha para estudo, para validação, para backtest, etc. Então, não é porque aconteceu 995 vezes que a próxima vai ser infalível. Pode ser sim, tá? Então, a estrutura eu vou passar para vocês de como que eu analiso tudo isso. Na hora de operar, é tudo muito mais simples, mas é muito importante que vocês saiam desse episódio hoje entendendo que tem o gráfico, tem o desenho, tem tudo ali, simples até demais, mas para não se enganar em relação a tamanha simplicidade, porque por trás de tanta movimentação, tanto rabisco ali, existe muita informação, mas de forma implícita. E é isso que eu vou passar para vocês hoje aqui. Vamos lá então, pessoal. Começando o nosso mapa mental, a primeira coisa que eu gostaria que vocês internalizassem é a observação institucional. O que é isso, Tevo? Bom, não adianta você pensar que por maior que seja o volume de dinheiro que você vai operar no mercado, você não vai mover esse gráfico, tá? Nem se juntar eu, você e todos que estão assistindo esse episódio, não tem como a gente mover o gráfico dessa maneira. Então a gente precisa fazer o contrário. Ao invés de querer mover, enxergar quem é que está movendo esse gráfico. Então, complementando a informação aqui para vocês, isso aqui então nada mais é do que uma interpretação, uma leitura, né, dos sinais deixados por institucionais através do que? Volume e reações. Beleza? Então essa é a primeira coisa.
Outra coisa muito importante também de você analisar. Se a gente está observando sinais deixados por instituições através do volume e reações, muitas vezes podem ocorrer o quê? Variação anormal, tá? O que é isso aqui? Movimento que está fora do padrão, que sugere o quê? Justamente a intervenção de grandes players do mercado. Então não é eu, não é você, não é todos nós que vamos mover esse gráfico, são os grandes players que movem e a gente precisa identificar então justamente esses sinais deixados por institucionais e melhor ainda quando são movimentos totalmente fora do padrão, ou seja, são grandes instituições mexendo esse gráfico e a gente precisa fazer essa leitura e falar, vamos junto desses caras aí, meu, né? Então, movimentos fora do padrão que sugerem, não necessariamente seja, mas a gente supõe que, afinal, os grandes é que movem o gráfico, né? Sugerem intervenção de grandes players. Beleza? Mais um ponto importante. A gente interpreta os sinais, identifica grandes players e etc. Mas até quando que esse gráfico vai ser movido por essas grandes instituições, por esses grandes players? Até onde vai esse movimento? Então a flecha foi lançada, beleza, você identificou. Mas até onde vai? Em que momento que é o alvo? E desde quando essa flecha foi lançada? Não adianta querer identificar o movimento inteiro, mas somente parte dele, né? Então, exaustão de movimento, né? Então, exaustão do movimento. O que é isso aqui? Esgotamento. Ou seja, você identificou o movimento para cima ou para baixo, beleza, mas esse gráfico não vai continuar subindo infinitamente e não vai continuar descendo infinitamente. Afinal, a coisa é justamente o contrário. Precisamos da oscilação, tá? Seria lindo se a gente identificasse um movimento, né, eterno ali do gráfico subindo, etc. Mas não é assim que funciona. Então a gente precisa jogar o jogo. Não é querer inventar regras para ele, né? Então aqui a gente põe como sinal de esgotamento de força em determinada direção, ou seja, em determinada tendência, para cima ou para baixo, tá? Bom, direção é algo que a gente está sempre identificando. Pô, Tevo, beleza, o gráfico só anda para a direita, né? Uhul, show de bola. Tá, mas você precisa identificar se é over ou se é under, se é para cima ou para baixo, se é alta ou baixa, se é comprado ou vendido. Então isso precisa estar muito claro na cabeça de cada um, que é a tendência operacional. Então nunca operar com, vamos dizer, pegando faca caindo. Acho extremamente perigoso isso. Então, identificar esses sinais, os grandes players, identificar se ainda é momento de fazer entrada ou se for mesmo, até quando que vai esse movimento, ou seja, a questão da exaustão, mas identificar a tendência operacional. A gente sabe que o mini índice ele sobe caindo e cai subindo. É estranho falar isso, né? Mas é por causa daqueles movimentos de oscilação que vai quicando. Então, se você pegar uma bolinha de ping-pong e tacar lá de cima até embaixo, né, através de uma escada cheia de degraus, você percebe que a bolinha vai de cima até embaixo, mas vai pingando. Então, em vários momentos de descida, ela está subindo. E vice-versa, tá? Se você pegar essa mesma bolinha de ping-pong lá no chão e tacar no chão com tudo, ela vai pingar e várias vezes ela vai pingar nesses degraus e vai subindo. Então, mesmo fazendo movimentos para baixo, ela vai para cima. E também, de cima para baixo, fazendo movimentos para cima, ela continua indo para baixo. Então, nunca operar contra a tendência, né? Então, identificar justamente a direção predominante com base em comportamento técnico recorrente, tá? Então, é quando a gente identifica esses padrões, ou seja, está subindo, eu tenho ciência de que pode haver aí uma pequena correçãozinha, uma pequena oscilação dentro desse movimento que forma como se fosse uma letra N, não necessariamente, né, mas quase que uma letra N. Então está subindo,
desce e depois sobe, né? E para baixo, a mesma coisa. Então aqui você já observa que, bom, a gente não é ninguém para querer movimentar um gráfico, beleza? Você pode comprar ali um caminhão de ação que você não vai mover esse gráfico aí. Mas os grandes players movem sim. Agora a gente precisa entender em qual direção que eles estão indo, porque ir contra a tendência é ir contra os maiores players do mercado. E aí fica bem complicado, né? Então, quando a gente identifica tudo isso, a gente precisa justamente de uma seleção, tá? Ou de um setup, ou de uma seleção de setup. Ou seja, identifiquei tudo isso, agora o que eu vou fazer? Eu preciso trabalhar com alvo, eu preciso trabalhar com stop, eu preciso saber o que eu vou fazer no meio daquele movimento, até quando eu vou ficar ali. Se eu estiver errado, em qual momento eu vou sair, e etc. Então aqui entra um pouco da subjetividade, afinal existem várias estratégias, né? Mas que a minha se mantém desde muito tempo até hoje, muito boa. Então meu setup sim é bacana. E aí eu digo para você que mesmo se você não seguir as orientações do Tevo aqui, o meu desejo é que você realmente, né, faça boas escolhas. Ou você desenvolve o seu setup, ou de repente você tem mais afinidade com outra pessoa que está te ensinando e etc. Mas aqui não tem como abrir mão de algo muito comum, que é uma escolha, né, criteriosa de padrões operacionais testados, tá? Evitando ruído e improviso, tá? Por que essa ênfase no testados? Porque tem muita gente ensinando por aí sem nunca ter feito nenhuma operação. E aí fica muito complicado. A hora que você vai ver, dá tudo errado. Pois é. Então, cuidado com esse negócio de faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Você precisa ser criterioso, criteriosa, justamente na escolha aí desses padrões operacionais testados / validados. Isso é muito importante para evitar, então, ruído e improviso. Evitar o ruído é quase impossível no sentido de pequenos ruídos, mas evitar grandes ruídos. E evitar improviso é naquele momento que você fala, poxa, o gráfico está subindo. Aí ele começou a descer, ali você já muda tudo. Muda o alvo, muda o stop, muda a entrada, zera tudo, refaz, vai para outra direção, etc. E não confia no próprio setup. Às vezes por falta de conhecimento, tá? Então, escolha realmente criteriosa. Então, uma seleção de setup, beleza? Em cima da amostragem, tende a fazer aí bons resultados, a depender então da estratégia que você vai utilizar, né? Bom, lá no trade esportivo a gente fala muito sobre contexto, né? Ou seja, o que está valendo uma partida. É diferente você pegar um amistoso de você pegar um jogo ali de semifinal, onde o mandante precisa vencer o segundo jogo. Então você tem ali algumas informações que não te garantem, não te dão certeza, mas que faz você esperar um ímpeto daquela equipe mandante indo para cima e etc, porque tem motivos para isso, certo? Aqui no mini índice eu chamo isso de estrutura, tá? Então estrutura de mercado, tá? Porque a gente está falando do quê? A gente precisa entender o contexto, sim, ou seja, por que aquele preço está alto ou está baixo? Ah, atingiu uma máxima 10 de não sei quando. Por que chegou lá? Ah, não para de cair. Por que não para de cair? Então a gente precisa estar muito ligado em relação à tendência, conforme eu já escrevi, mas entender aqui também sobre a questão da acumulação, da distribuição, etc. O mercado ele funciona dessa maneira, né? Então não adianta ficar só acumulando. Precisa distribuir, precisa liquidar. Então você entender essa questão da estrutura do mercado, a gente está falando de um entendimento do contexto do preço, tá? Então, acumulação, tendência, distribuição, etc. Então, muitas vezes, vai ter uma coletiva, né? Sei lá de quem aí relacionado à economia. Opa, vamos ficar ligado, esse gráfico tende a subir ou descer? Então,
faz muita diferença na hora do vamos ver. Lá no canal do Telegram eu até postei outro dia, quando havia uma coletiva do presidente, e eu falei, vamos ver o que vai acontecer com esse gráfico, né? Então, o momento da coletiva e minutos depois. Pois é, tudo interfere diretamente. Então, isso é uma contextualização do mercado, tá? Você entender por que está em tendência de alta, por que está em tendência de baixa, ou seja, por consequência, por que os grandes players estão comprando ou vendendo. Ah, saiu uma notícia assim, assim, assado. Pois é, tudo isso realmente interfere bastante, tá? Bom, você vai realizar a sua operação, vai fazer ali a sua entrada no mercado, vai enviar a sua ordem, show de bola, né? E aí, fala-se muito no mercado sobre a questão do fluxo, tá? E eu gosto muito dessa validação por fluxo. É quando a gente está falando de volume, ou seja, muita gente, muitos players, mais o preço, beleza? Então, tá buscando determinado preço para nós, buscando determinado alvo e etc, né? Então, o que seria a validação por fluxo? Basicamente, é uma confirmação. Tem que tomar muito cuidado com falsos rompimentos e direções no gráfico. Lá no Telegram eu venho falando sobre isso, nos alertas que a gente envia está sinalizado em relação a isso também. Então existem várias armadilhas no mini índice que são falsos rompimentos. E os falsos rompimentos vão causar falsas direções, beleza? Porque é um falso comportamento, vamos dizer assim também. Então, confirmação, né, de rompimentos e direções com base no comportamento do volume. Beleza? Então, quando você tem falsos rompimentos, você fala, nossa, teve um pavio gigante ali, né? Então tá subindo. Não, não tá subindo não. Virou pavio justamente porque o contrário falou, não, aqui não, fião. Vai subir não, desce. Ou o contrário, entende? Então, você trabalhar sempre com confirmações de rompimentos acaba sendo mais seguro, beleza? Você evita pavio, sombra e etc. E aí você sai dessa questão de falsas direções, beleza? Bom, vou precisar diminuir um pouquinho o nosso gráfico aqui para adicionar mais informações ainda. Quando a gente fala sobre volume, sobre grandes players e etc., basicamente a gente está trabalhando com uma palavrinha, tá? Então, quando a gente fala sobre nível de volume, vou colocar volume em maiúsculo aqui, a gente está falando sobre uma análise da intensidade, beleza? Por que análise de intensidade? Quando você não tem intensidade, ou seja, quando o mercado fica caranguejando, geralmente é porque você não tem grandes players, você não tem presença institucional ali naquele momento do gráfico. Então, de novo, não adianta você achar que se o seu vizinho comprar um monte de ação, vai fazer o gráfico subir ou descer, etc. Quando a gente fala de grandes players, de instituições, é uma coisa monumental, difícil até de mensurar. Então, eles é que movimentam o mercado, tá? Então, aqui, pessoal, quando a gente fala de análise de intensidade, né, a gente está falando justamente disso. O pessoal, os grandes estão negociando, né? Então, intensidade de negócios, revelando a presença institucional, beleza? Então, quando você fala por aí, tem peixinhos no mercado, tem tubarões, etc., né? É muito comum ouvir isso. Então, sim, tem muita gente que acha que vai mover o gráfico e tem gente que realmente entende que é mais interessante você ir junto com os grandes, beleza, do que ficar nessa ilusão aí, tá? Bom, então, tubarão, peixinho, beleza? Importante é você saber quem você é, mas onde que os grandes estão indo. Você não precisa achar que você é um tubarão,
Então assume a sua função de peixe aí, beleza? Faz que nem aqueles peixinhos que vai grudado nos tubarão lá, ou que eles vão mordendo, comendo, né? As rebarbinhas vai sobrando ali e tá ótimo, né? Então, volume, fluxo, estrutura, setup, tendência, movimento, variação e observação, beleza? Tudo isso é muito importante, mas que fica impossível você trabalhar sem você fazer a identificação de preço. Isso aqui nada mais é do que você delimitar, né, de uma forma objetiva no gráfico, no mercado, os níveis de interesse do pessoal. Tá? Então, o que é topo, o que é fundo, as regiões, canais, zonas, etc. Né? Então, aqui, ó, delimitação objetiva de níveis. Eu gosto muito dessa questão dos níveis de interesse no gráfico. Então, de novo, topos, fundos, zonas, etc. Beleza? Então, quando você internaliza tudo isso, passando aqui de uma forma simples agora, sem ter que ler tudo, né? Você está fazendo ali justamente identificação de preço, você está fazendo uma análise sobre o volume, você está validando pelo fluxo em cima de um mercado estruturado, trabalhando com uma estratégia, nunca indo contra a tendência e entendendo que os movimentos têm uma exaustão, não é para sempre, beleza? E melhor ainda quando você trabalha pegando variações anormais, ou seja, grandes players ali atuando e ficando claro para você que em cima da sua observação institucional você entendeu que você é um peixinho, mas você está querendo ir com os grandes e tá tudo bem, beleza? Então isso realmente faz toda a diferença e eu gostaria muito que vocês anotassem, internalizassem, porque quando a gente fala de I de Investevo, a gente está falando da identificação de preço. Quando a gente fala do N aqui no Investevo, a gente está falando do nível de volume. Quando a gente fala de V de Investevo, a gente está falando da validação por fluxo. A letra E aqui no Investevo, estrutura de mercado. A letra S do Investevo, seleção de setup. A letra T do Investevo, tendência operacional. A letra E do Investevo, exaustão de movimento. A letra V do Investevo, variação anormal. E a letra O, então, a gente tem aqui a observação institucional. Então, quando a gente trabalha dessa maneira organizada, estruturada, tudo acaba ficando realmente muito mais claro. Então, não é jogo, não é brincadeira, é muita análise e entendimento do que você está fazendo, do que você está procurando no mercado, mas nunca indo, então, contra uma tendência. Beleza? Então, Investevo é justamente quando a gente trabalha no mini índice, identificando preço, níveis de volume, validação por fluxo, estrutura de mercado, seleção de setup, tendência operacional, exaustão de movimento, variação anormal e observação institucional. Eu espero que tenha gostado, que Deus abençoe sempre, sempre, sempre vocês, a família de cada um de vocês e, claro, as futuras operações de cada um de vocês também. Beijo grande no coração de todos, um grande abraço e até o próximo vídeo.